O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette. Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Herbal. Estou aqui mais uma vez para falar dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos, particularmente no que vem acontecendo com o impeachment. No último dia 23, aconteceu um fato inusitado, que foi o seguinte: o Departamento de Estado soltou informações a pedido da entidade, uma entidade sem fins lucrativos chamada American Oversight, que ela se diz preocupada com questões éticas do governo. É uma entidade apartidária, etc, etc. E ela ficou sabendo da existência desses documentos que basicamente comprovavam que o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, e o secretário de Estado, o Mike Pompeo, tiveram contatos, troca de e-mails, telefonemas, etc., durante todo o mês de março de 2018, pouco antes do Rudy Giuliani ser contratado oficialmente como advogado / conselheiro do presidente Trump. Isso é relevante porque justamente houveram esses contatos em março, o Giuliani foi contratado em abril. Em maio de 2018, a embaixadora Marie Yovanovitch foi demitida do cargo, foi removida do cargo. Né, ou, se quiserem em termos técnicos, a missão dela foi encerrada em maio. E o William B. Taylor Jr. Assumiu o cargo de embaixador interino na Ucrânia em junho de 2018. E isso é relevante, porque o Rudy Giuliani, através da empresa dele, eles estavam investigando e teriam informações comprometedoras sobre as atividades da Yovanovitch na Ucrânia, que ele teria testemunhas, que ele teria feito toda uma campanha para sujar a imagem dela. Porque supostamente a embaixadora teria uma lista de nomes e de pessoas, de americanos, no caso, com atividades suspeitas na Ucrânia, né? E essas pessoas não poderiam, em hipótese alguma, serem investigadas, e, portanto, haveria uma interferência por parte dela, a pedido de alguém que não se sabe, que estaria atrapalhando a vida, vamos dizer assim, do Ministério Público Federal da Ucrânia. Independente de ser verdade ou não sobre as atividades da Marie Yovanovitch, o fato é que o Rudy estava trabalhando e aparentemente havia algum tipo de coordenação entre ele e o Departamento de Estado. E aí a hipótese democrata é que, se existe uma coordenação entre o Departamento de Estado e o Giuliani, provavelmente existia uma coordenação entre o presidente, o Departamento de Estado e o Rudy. Não existe exatamente um e-mail trocado entre o Rudy e o presidente, exatamente na época, aparente, assim, até onde a gente sabe. E a outra coisa é que a Marie Yovanovitch, ela é uma diplomata, vamos dizer assim, de carreira. Ela teve passagens embaixada da Armênia e do Quirguistão, isso durante o governo Obama e durante o governo George W. Bush. Então, também, assim, não é vamos dizer, ela sim foi nomeada para a Ucrânia pelo governo Obama, mas, assim, ela já trabalhava antes no governo Bush. Ela, assim, independente, ela não é uma diplomata com partido, vamos dizer assim, tá? Bom, esses são os fatos principais dos últimos dias. E agora, o que pode acontecer? Pode ser que realmente apareça algum tipo de documento, como eu falei, ligando a presidência ao Departamento de Estado e, por consequência, ao Rudy Giuliani, como também pode não aparecer. O fato é que
durante todo esse tempo, desde a campanha do Donald Trump, o Rudy Giuliani prestou serviços, vamos dizer assim, freelancer pro Donald Trump. E sendo que só nos últimos 2 anos ele recebeu pagamentos no valor de 14 milhões de dólares. Se isso quer dizer que ele estava fazendo campanha ou não, se o Trump sabia ou não, aí ainda é uma área meio cinzenta. Não precisaria de alguma prova um pouco mais irrefutável, alguma coisa mais concreta, como eu falei, ligando os dois. Tá ok? De qualquer forma, o Rudy Giuliani está muito enrolado na justiça. Algumas pessoas que estavam trabalhando com ele, auxiliando ele nas atividades que ele estava realizando na Ucrânia, já foram presas a pedido da Corte de Nova York. É um processo federal que está acontecendo na Corte de Nova York. Então ele está muito enrolado e provavelmente ele vai ser preso. Ele não tem nenhum tipo de imunidade, então nesse processo na Corte de Nova York, muito provavelmente o Rudy Giuliani vai acabar sendo preso. Porém, como são crimes federais, são crimes que são passíveis de perdão presidencial no caso do Donald Trump. Então, pode ser que no futuro o Rudy acabe sendo perdoado e saia da cadeia. Tá ok? Mas, no meu entender, era inevitável que ele não fosse preso. Já o caso do Mike Pompeo é outro patamar, porque ele está no Departamento de Estado e o presidente tem poder de demitir, ou ele pode pedir demissão a qualquer momento. No mesmo dia que acabou saindo o documento, o Donald Trump deu uma entrevista à Fox, meio que já sugerindo ao eleitorado republicano, meio que já sugerindo o que poderia acontecer, que é o Mike Pompeo se desligar do governo agora no final do ano e eventualmente se lançar candidato pelo Senado do estado do Kansas. Que isso era um rumor que já tinha sido ventilado desde agosto, que o Mike Pompeo já estava encerrando a missão dele e ia partir para uma carreira no legislativo. Seria essa a gota d'água finalmente a derrubar o presidente Trump? Eu não sei dizer. Porém, essa novidade com certeza compromete ainda mais o Rudolph Giuliani. De certa forma, respinga no secretário de Estado Mike Pompeo. E, assim, pode ser que implique o presidente ou não. Isso aí a gente vai saber na semana que vem. Por quê? Porque ainda existem alguns dias reservados caso alguém da Casa Branca, da West Wing, decida aparecer para fazer algum tipo de testemunho. Isso vale para o Rudolph Giuliani, isso vale para o Mike Pompeo, isso vale para outros nomes na lista dos democratas ou da lista dos republicanos. Isso inclusive vale para o próprio presidente resolver aparecer e conversar. A princípio, a Casa Branca não tem o menor interesse em colaborar, mais do que, entre aspas, já colaborou. E realmente a campanha é para seguir essa narrativa de que, olha, coitado, o Trump não sabia de nada, esse advogado é um maluco, esse cara estava enrolado aí fazendo um monte de besteira, um monte de crime ilegal aí na Ucrânia, é tudo culpa dele, ele tem que ser preso mesmo. Pode ser que ele tenha falado alguma coisa para o Departamento de Estado ou não, jamais saberemos. Então é meio que essa narrativa republicana no momento. Agora, dito isso, na semana que vem, no dia 4 de dezembro, quarta-feira, o Comitê Jurídico da Câmara, ou do Congresso, já marcou uma ouvidoria com especialistas em direito, em legislação e constituição, no qual eles vão definir se o material até agora que foi todo indexado e está em vias de se tornar um relatório final, serve para, vamos dizer, se tornarem artigos de impedimento, ou Articles of Impeachment, em inglês,
os quais não há um limite de quantos artigos podem ser escritos, não há um mínimo de artigos que podem ser escritos. A questão é, você tem base para fundamentar ao menos um artigo. Os democratas falaram em pelo menos 2. No caso, obstrução de justiça e, no caso, abuso de poder. E aí o processo vai à votação muito provavelmente às vésperas do Natal desse ano. E muito provavelmente o presidente será impedido no Congresso. Já no Senado, nada acontece até janeiro do ano que vem, sendo que o Senado vai julgar cada artigo. Então, por isso que saber quais são os artigos e quão bem fundamentados é importante nesse momento. E aí vale lembrar que no caso do presidente Clinton, que foi impedido pelo Congresso, com 2 artigos, foi para o Senado ser julgado. Um deles, ele foi inocentado por 45 votos a 55. No segundo artigo houve empate, 50 votos para cada lado. E no caso do Senado não há, nesse caso de impeachment não existe o desempate, como aconteceu, por exemplo, na gestão do Donald Trump. Em algumas medidas do Senado ocorreram empates para aprovar novas leis, e aí o vice-presidente Mike Pence acabou votando, ele dá o voto de desempate, e algumas medidas foram aprovadas, como algumas mudanças no Obamacare, etc. Mas no caso de impeachment ele não tem esse poder, até porque o vice-presidente é o primeiro a assumir em caso de remoção do presidente, né, numa votação pelo Senado. Então, não aconteceu no caso do Bill Clinton, como eu falei, o máximo que eles conseguiram foi um empate técnico. E provavelmente não vai acontecer com o Donald Trump. Que significa que ele continua até o fim do mandato. Ele pode tranquilamente se candidatar à reeleição. E é basicamente isso. E mesmo que por um acaso o Senado resolva remover o Donald Trump do poder, constitucionalmente nada impede o presidente dos Estados Unidos a concorrer a uma nova eleição. Essa é uma curiosidade da Constituição dos Estados Unidos, apesar de que o Senado Federal nos Estados Unidos tem o poder de decidir se uma pessoa não tem qualificação para ser presidente. Nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Aconteceu com algumas pessoas candidatas a Senado, por exemplo, ou Congresso. De qualquer forma, fica aí o lembrete que no dia 4 de dezembro vai começar essa ouvidoria com os especialistas. E pode aparecer algumas coisas interessantes a partir de então. Um outro fato interessante foi que a Casa Branca confirmou que o presidente Donald Trump sabia do whistleblower, sabia que existia um delator que tinha entregado alguns documentos aos democratas e que tentou entregar algum tipo de documento à Casa Branca dizendo sobre essas atividades que estavam acontecendo na Ucrânia e que ele não estava muito satisfeito com isso. De qualquer forma, a Casa Branca, mesmo ciente desses documentos, não agiu com o intuito de bloquear essa delação e também não tomou nenhuma providência à época. E aí, enfim, culminou tudo na abertura do processo de impeachment, etc. Por fim, e para encerrar essa coluna, que acabou ficando um pouco maior do que eu previa, algumas pesquisas, algumas independentes, outras realmente pagas, mostram que há um declínio no número de eleitores que apoiam o impeachment.
O apoio, o processo de impeachment começou com um apoio de mais ou menos 52%, e conforme foi acontecendo os relatos, os testemunhos, etc., a última pesquisa que saiu essa semana diz que o impeachment nesse exato momento tem apoio de apenas de 37% dos eleitores. Nesse fim de semana, por conta do feriado de Ação de Graças, vários congressistas acabaram retornando aos seus distritos, e justamente eles estão verificando esses números de apoio ao impeachment por parte, né, do seu eleitorado. Inclusive do senhor Adam Schiff, que deu uma declaração no mínimo estranha antes do feriado, que foi que ele não tinha certeza se deveria prosseguir com o processo de impeachment, o que novamente justifica a consultoria que eles marcaram para o dia 4 de dezembro, para saber se o material que eles têm ali legalmente caberia algum tipo de artigo de impedimento. Mas, curiosamente, o cara que é responsável por toda a relatoria, por todo o processo até agora, não tem certeza se deveria dar prosseguimento ou não. Enfim, cada um sabe o que faz, mas eu achei isso no mínimo curioso. Dos Estados Unidos essa semana foi só isso mesmo. Minha dica cultural, já que a gente está falando de máfia e atividades nada republicanas na Ucrânia, e eu recomendo o longa, e é bem longa, O Irlandês, agora disponível no serviço de streaming que não patrocina o Xadrez Verbal ainda, de autoria de Martin Scorsese. É um longa bem típico do Scorsese. Ele realmente usa algumas técnicas modernas para rejuvenescer o grande elenco, que tem o Robert De Niro, Al Pacino e John Pesci. Então, já que a gente está falando de máfia, fica a dica para o fim de semana. Comprem bastante pipoca, porque são 3h30. E eu ainda não terminei, mas está uma delícia. Realmente esse filme é muito legal. Beleza? Forte abraço e até a próxima!